Olá, sou Aaron Edwards, consultor de mercado, trazendo a atualização semanal. Hoje é 13 de maio de 2025. Costumo enviar na segunda-feira. Ontem foi dia de relatório do USDA, bastante corrido, mas não é notícia ruim em relação ao relatório. Nós vamos já entrar em toda a parte de como está o plantio nos Estados Unidos, como foi o relatório. Estamos com o milho pressionado para baixo, a soja em alta, né, com boa sinalização. Vamos já falar sobre o mercado, os fatores que impactam o mercado, mas primeiramente, como sempre, nós queremos começar com a recomendação. Vou compartilhar a tela. E, novamente, eu acho que é a quarta semana consecutiva que nenhuma ação recomendada. Então, vamos já entrar na justificativa por trás disso. E é importante lembrar que o ritmo do mercado, ele às vezes tem decisões todos os dias da semana e às vezes a gente passa por um momento sem grandes alterações no quadro do mercado e está na hora de deixar o mercado trabalhar. Vamos já entrar nessa lógica de mercado, mas primeiro trazer uma atualização do plantio aqui nos Estados Unidos, que é o principal fator. Se por acaso você ainda não acompanha em rede social, toda terça-feira a equipe posta a atualização da lavoura, fica bem legal. E falam, enfim, dá para ver as imagens, quais estados estão acima da média, abaixo da média, então tem um visual bem legal. Mas vamos falar resumidamente aqui, porque o foco desse canal é falar recomendações de mercado e o que a gente precisa estar fazendo e acaba que o plantio impacta essa tomada de decisão. Primeiro ponto que eu queria trazer, isso é em inglês, mas é fácil de entender. Então a gente está falando de milho, que é corn. Cadê o pincel? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui para baixo e selecionar o verde. Pincel. Corn. Aí. Essa semana, né, até domingo, comparado com uma semana, né, essa semana em 2024, então comparado com o ano passado e comparado com o ritmo histórico dessa semana. Então, 11 de maio, então comparado com o ano passado, comparado com a média histórica. Vou colocar em azul aqui. Olha só, 62% da área de milho dos Estados Unidos foi plantado até domingo. Isso é 6 pontos a mais que a média histórica, 6 pontos percentuais a mais. E aí, de cabeça, vamos ver minha matemática. Dá 13, 15 pontos percentuais mais rápido que ano passado. Eita, fiz 16, vamos lá, 15. Ou seja, o plantio de milho nos Estados Unidos está bastante avançado, bastante rápido. Agora vamos olhar para a soja. Soja, pegar o pincel, fazer a soja em verde. Mesma lógica, essa semana, né, um ano atrás, a média histórica para essa semana. Então, até domingo, 48% da área de soja tinha sido plantado. O ritmo histórico de plantio é 37%. A gente está falando de 11 pontos percentuais mais rápido que o ritmo histórico e 14% mais rápido que ano passado. Então a gente está falando de um ritmo aceleradíssimo. Muitos sabem que alguns dos melhores preços do ano passado, aquele milho de 4,90, aquelas em Chicago, né, a soja de 12,20, chegou por volta desse período, mas também tem que lembrar que a gente teve um começo de plantio rápido, aí teve um atraso de plantio por excesso de chuva no meio de maio. Então vamos olhar para o clima para ver o que está acontecendo esse ano.
Para quem conhece a área geográfica de produção, vou só destacar algumas grandes regiões que seriam a área mais nobre. A área mais nobre de cultivo dos Estados Unidos seria prática em termos de produtividade, tá? Em termos de produtividade, seria o sul de Minnesota, todo o estado de Iowa, um pouquinho do norte de Missouri, grande parte do estado de Illinois, e aí aqui já o sul de Wisconsin, deixa eu pegar. O sul de Wisconsin até que também tem boa produtividade um pouquinho. Essa seria a área mais nobre em termos, via de regra, em termos de produtividade. Agora eu vou circular em vermelho a região dos Estados Unidos que é o mais famoso do cinturão do milho, o principal do cinturão do milho. Qual que seria essa região? Você vai pegar Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, parte do Kansas, parte de Nebraska, parte das Dakotas. Aí aqui ao norte já começa a ser muito frio. Você vai pegar, aqui Wisconsin, e aí um pouco de Michigan. Esse dedo, eles falam que esse dedo aqui do Michigan, né, para fora, produz bem. Seria mais ou menos essa região, é o grosso do cinturão do milho dos Estados Unidos. Para cá, vou deixar em vermelho, vamos pegar em amarelo. Essa região amarela, ela, via de regra, ela é muito seca. Então, tem pouca produção, é mais pecuária. E tem, em vários estados tem um pouco de produção, mas isso é o grosso. Então, só vamos olhar para essa linha vermelha e o que nós estamos vendo aqui, observando, é o registro de chuvas dos últimos 7 dias. Você vê que praticamente todo o cinturão do milho, grande parte do cinturão do milho, não teve muita chuva semana passada. E faz sentido que o plantio já estava avançado, sem chuva, roda a plantadeira. Por que estão rodando a plantadeira? Isso daí é a chuva passada. Agora vamos olhar para a previsão de chuva. Previsão de chuva, deixa eu plantar porque tem chuva vindo. A exceção é o estado de Iowa. Esse amarelo, que é o maior produtor de milho, segundo maior produtor de soja. Se você conhece Iowa, você sabe que de fora a fora, de norte a sul, esse estado é assim, parece que você está dentro de um talhão, assim, ele é coisa de outro mundo. E não tem chuva prevista. Se pegar o modelo europeu, essa caixa também está aí, só que ela é um pouquinho mais baixa, ela é mais ou menos assim no modelo europeu. Nem tanto em Illinois, mais Iowa mesmo. O modelo europeu tem essa caixa mais ou menos assim. De qualquer forma, tem uma área muito nobre dos Estados Unidos que não tem previsão de chuvas, então vem seco, plantou agressivamente e não tem previsão de chuva. Mas é uma área pequena, assim, é só um estado. A maior parte da região tem essa chuva prevista, então vamos olhar agora para, primeiramente a pirâmide, que a gente sempre traz, e depois vamos fazer uma análise do mercado. Filosofia de trabalho, como é que a gente administra o mercado, como é que a gente deixa o trabalho do mercado leve. Começa com um portfólio, a gente constrói um portfólio voltado para a sua operação. Se você está assistindo isso em tempo real, a gente já deve ter construído esse portfólio para você ou está no processo de construir. Com base nesse portfólio, a gente monta várias estratégias de como o mercado costuma funcionar e como isso vai encaixar com a sua operação, com a dinâmica da sua lavoura. A gente monta esse portfólio. Em cima disso, a gente olha posição dos fundos, temporada de compra e venda e análise técnica, e daí, em cima disso, a gente executa. A execução é o carro-chefe, mas ela é construir, não é carro-chefe. A execução é o que faz a diferença de você falar, olha, fechei, né? Não adianta nada ficar só na conversa e não fechar.
mas ela é construída, a boa execução é construída em cima de todo um processo. Então você chega com confiança na hora de vender, na hora de fazer uma estratégia, você fala, eu entendo a coerência disso como um todo, eu entendo como isso encaixa nas oportunidades de mercado, nas necessidades da minha lavoura, é uma tomada de decisão coerente, estou confiante para executar. Vamos começar pelo mercado de milho, depois vamos falar sobre o mercado de soja. Vou pegar o pincel, fazer um destaque, milho, vamos pegar o amarelo, vamos ver se aparece bem o amarelo. Tá, os especuladores, desde novembro do ano passado, 5 de novembro, os especuladores em Chicago têm mantido uma posição comprada de milho. Para quem é novo, deixa eu só reprisar como ler esse gráfico. Se você olha aqui onde essa seta de preto, você vai ver que é o ponto zero, tá? Então, do ponto zero, se esse gráfico está abaixo de zero, quer dizer que o total da posição comprada menos o total da posição vendida dos especuladores é um número negativo, ou seja, os especuladores estão com a posição líquida vendida, eles estão pressionando o mercado para baixo. Se esse número está abaixo do zero, eu falo para ficar claro que o mercado de milho em Chicago está artificialmente baixo. Nessa área amarela, você tem os especuladores, a posição líquida deles, sempre tem especulador comprando, especulador vendendo, mas a posição líquida é comprada. Eu brinco ou falo que o milho está artificialmente alto. Quando a gente chega a alguns pontos mais extremos, vou colocar aqui em vermelho, nesses pontos mais extremos, a gente tem o que é chamado, na contramão dos especuladores, são níveis históricos em que quando os especuladores chegam a um certo nível, eles não costumam ficar naquela posição por muito tempo. Então a gente quer estar vendendo na contramão dos especuladores, quando eles compram, como se todo mundo estivesse indo para o mesmo lado do barco, aí a gente quer vender. E quando eles vendem, está artificialmente baixo e chega naquele ponto lá embaixo, a gente quer estar comprando na contramão dos especuladores. Então a gente deixa os especuladores trabalharem. Quando eles chegam num certo extremo, que historicamente eles não ficam por muito tempo, isso assinala o indicador que fala, olha, está na hora de vender na contramão dos fundos, ou está na hora de comprar na contramão dos fundos. A confiança de vender em fevereiro, fim de fevereiro, começo de março, foi porque os especuladores tinham comprado, estavam lá nas alturas e era temporada de venda de milho, né? Então, não é bicho de 7 cabeças se você está olhando os indicadores certos. Isso foi só uma explicação, mas vamos lá para entender aonde nós estamos hoje. Aqui em preto, os especuladores ainda mantêm uma posição comprada, mas é a menor posição comprada praticamente desde novembro do ano passado. Então, milho, eles ainda estão comprados ou estavam comprados até terça-feira passada, quando fecha os dados para o relatório. Mas será que vão permanecer comprados? Então vamos olhar o mercado de milho. O mercado de milho de Chicago, ele é preocupante. Eu vou só mostrar aqui em vermelho, quero mostrar a gente tem vários indicadores técnicos aqui que são interessantes de observar e vai ser um pouco de lição e um pouco de análise. Vamos lá. A primeira coisa, essa linha aqui, quem acompanha sabe que eu falo muito, é a média móvel de 20 dias, essa é de 200 dias. Voltando aqui, quando a gente teve esse Golden Cross, é quando a média de 20 dias supera a média de 200 dias e muitas vezes tem essa arrancada. Nós ainda estamos com essa média móvel de 20 dias acima da média de 200.
tá baixando, não testou ainda. Será que vai cair aqui e vai pressionar? Ou será que a gente vai ter um mercado que vai fazer algo assim e aí volta a subir? Nós não sabemos. Bola de cristal nós não temos. Mas primeira coisa que eu queria falar é esse Golden Cross. Aí aqui como é que eles falam? É Death Cross. É cruzamento de morte, né? Para baixo. Então, milho em Chicago tem esse ponto para considerar. Outra coisa, tendência de alta, tendência de baixa. Se está acima da média móvel de 20 dias, tendência de alta. Tá? Se está abaixo da média móvel de 20 dias, tendência de baixa. Deveria até ter feito em vermelho. Abaixo da média móvel de 20 dias, tendência de baixa. Certo? O que aconteceu? Aqui nós perdemos, foi de tendência de alta para tendência de baixa. Aqui tinha o suporte da média móvel de 200 dias. Se você percebe aqui, das outras vezes que caiu abaixo da média móvel de 200 dias, logo recuperou. Dessa vez não, ele continua em queda. Então, entrou em tendência de baixa, perdeu o suporte e veja só o ponto aqui. Primeira inversão técnica foi aqui. Primeira inversão técnica foi aqui. Segunda inversão técnica foi aqui. O que é uma inversão técnica? Tem esse candle que mostra, né, abertura, fechamento, alta e baixa. Quando você tem em um mesmo pregão, você tira a alta do mercado, tira a baixa do pregão anterior, tá? Em um mesmo pregão, assim, pregão de ontem, pregão de hoje, né? Você tira a alta, tira a baixa e termina em baixa, isso é uma inversão técnica de baixa. A gente teve duas dessas praticamente na última semana. Que você vê, tirou a alta, tirou a baixa. Do ponto de vista de indicador de mercado, de análise técnica, o mercado de milho está extremamente baixista em Chicago. Extremamente baixista. Análise técnica aponta para milho mais baixo. Qual que é o grande porém? Qual que é o grande porém? Será que esse milho vai cair sem volta, sem esperança? Acabou a festa? Ou será que especuladores estão fazendo o que é chamado de um bear trap? De que eles dão todas as sinalizações de um mercado em baixa para tirar todo mundo que está comprado e fraco, então eles dão todas as sinalizações de baixa, tiram todas as posições compradas mais fracas, que falam, não, vou perder um pouquinho de dinheiro, mas vou sair desse mercado, conseguem comprar esse milho mais barato, e daí o milho tem uma arrancada e os especuladores conseguiram dar esse bote, por assim dizer, né? Bear é urso, né? Mercado baixista é mercado do urso, trap é armadilha. Será que é uma armadilha do urso? Então, todos os indicadores técnicos são extremamente baixistas para o milho de Chicago. Preocupante. Análise técnica é parte do que nós fazemos. A gente tem que dar 2 passos para trás e falar, olha, os especuladores, eles ainda estão comprados, eles não estão, nem chegaram a apostar na venda. Talvez, agora eles vão vender e vender impiedosamente e vão derrubar esse milho ainda mais, é possível. Ou talvez eles, né, saíram de posições compradas e vão entrar novamente em posição comprada. Também é muito importante só observar que quando você tem um mercado climático, a análise técnica, ela não é que ela perde o valor, mas o mercado climático mexe nos fundamentos de oferta e demanda e pode mexer no mercado. Então, queria muito ter uma bola cristal para o mercado de milho em Chicago. Estou sem. Se você tiver, me avise. Agora vamos falar sobre milho B3. Né? Então, só voltando aqui um pouquinho, a gente estava, esse período, né? Quando que é a temporada de venda de milho? A gente teria que voltar, e a temporada de venda, vou circular aqui em preto,
dezembro até janeiro, isso daqui é temporada, e aqui também é temporada. Os especuladores começaram a compraram, estavam elevando esse preço. Quando chegou aqui, escolhi uma outra cor. Quando chegou aqui, os especuladores estavam naquela posição que eles costumam não ficar por muito tempo. Então a gente teve uma janela de tempo aqui em que os especuladores estavam extremamente comprados, era temporada de venda. A gente não sabe o futuro, mas foi bem nessa, se você acompanha as recomendações, foi bem nesse período que recomendamos vendas agressivas, né? Então, enfim, não foi a alta, mas os indicadores nos ajudaram a estar muito bem posicionado próximo das altas. Agora o mercado está em queda. O que vai acontecer nesse mercado de milho? Acho que as últimas 4 semanas que a gente falou nenhuma ação recomendada, está vendido, nenhuma ação recomendada, o mercado foi a favor. Nenhuma ação recomendada, o mercado caiu mais. Se não me engano, são 4 semanas consecutivas que está vendido milho, o mercado cai, a gente falou, vamos esperar, o mercado cai. Alguma hora, provavelmente esse mercado vai parar de cair e ele vai começar a voltar, e aí vai ter aquele sentimento, poxa, Arão, por que você não falou para eu sair do milho semana passada, né, que foi abaixo? Nós não temos bola de cristal, mas enquanto esse mercado está em queda livre, sabendo tudo que tem de potencial de baixa do mercado de Chicago, por mim, ainda é motivo de falar, vamos deixar o mercado trabalhar. É muito difícil você conseguir aquele topo do mercado, aquela pontinha de alta e o fundo do poço, aquele último baixada do fundo do poço, é muito, muito difícil conseguir. O que a gente quer é estar próximo das altas, vendido, e próximo das baixas, ser comprado e administrando dessa forma, certo? Agora vamos falar sobre o mercado da soja e depois encerramos. Os especuladores ainda estão comprados. Deixa eu pegar o pincel aqui, vamos lá. Eu vou fazer em verde. Na verdade, eu vou fazer azul, vamos lá. Os especuladores ainda estão comprados soja, boa notícia. Não é coisa de outro mundo. Eles não estão com uma enorme posição comprada de soja. A principal notícia boa sobre a soja é que nós tivemos o Golden Cross, que se você lembra que eu falei do milho, aqui está a média móvel de 20 dias, aqui está a média de 200, e nós tivemos esse ponto em que a média de 20 dias superou a média de 200 e pregão noturno está vermelho, mas o pregão de ontem foi muito forte e esse pregão noturno um pouco vermelho não me assusta muito, a gente não está abaixando ainda. É muito possível que a gente vá ter essa arrancada, mas aí que tá. Será que a soja, com fortes indicadores técnicos, vai explodir para cima e vai talvez conseguir o milho? Será que o milho vai cair e vai puxar a soja para baixo? Ou será que eles vão conseguir operar, né, com soja em alta e milho em baixo? Normalmente os mercados flutuam mais ou menos juntos, então eles têm ajustes, né, separados, mas normalmente eles caminham juntos. O milho pode limitar ganhos da soja, a soja pode limitar perdas do milho. Passou o relatório de ontem, eu não falei muito sobre o relatório, mas foi um relatório favorável no sentido estoques mais apertados, estoques de soja e milho dos Estados Unidos mais apertados, tanto para a safra 24-25 quanto 25-26. Nós tivemos no relatório de ontem a projeção de estoques, primeira projeção de estoques 25-26, então a gente não pode comparar com o relatório anterior, mas comparado com as expectativas de mercado foi mais enxuto a projeção de estoques, né? Para estoques mundiais da safra 24-25,
não teve alteração para o milho, teve aumento de 1 milhão de toneladas projetados para estoques finais de soja. Então, ao todo, um relatório pelo menos neutro, mas principalmente favorável para preços, o relatório de ontem. Então agora a gente está em pleno mercado climático. Análise técnica é importante, mas análise climática também. Hoje a previsão é plantio rápido porque não choveu muito. A previsão é que dentro da próxima semana as principais áreas vão receber chuva. Essas chuvas devem chegar mais próximo do próximo final de semana, então eu ainda antecipo muito plantio essa semana, talvez muitas regiões praticamente chegando ao fim. Ao fim é muito, né? 60% plantado, plantar 40% é muito, mas bem, caminhar bem para 70%, 80% plantado em muitas regiões, eu acho bem possível, mas daí precisa de chuva. Iowa não tem chuva prevista, então para ter imagem de lavoura estressada, a gente já pode começar a ter isso em Iowa, por exemplo, semana que vem, né, se realmente faltar essas chuvas. De qualquer forma, a soja está com análise técnica bem forte, o milho está com análise técnica bem fraco. O que cenas para o próximo capítulo? É uma semana que é um período do ano que a gente vai ter que acompanhar bem próximo, semana a semana, porque as condições de cultivo mudam o tempo todo e como agir também. Agora vamos ao resumo. Deixa eu compartilhar aqui o resumo e nós temos uma pergunta antes de encerrar. Falando do mercado de Chicago, a temporada de venda. A temporada de soja de Chicago também é temporada de venda. Os fundos estão comprados, mas não o suficiente para justificar vender, então é neutro. Na soja também, os fundos estão comprados, mas não o suficiente para justificar vender na contramão dos fundos, é neutro. Milho está em tendência de baixa em Chicago. Soja está em tendência de alta. Não é normal que esses mercados ficam um em tendência de alta e um em tendência de baixa por muito tempo. Para mim vai ser muito interessante ver esses ajustes. Eu espero que seja para cima. Espero que soja puxe o milho para cima, mas vamos ver. Falando do mercado físico brasileiro, o milho está em temporada de compra. Agora nós temos uma longa temporada de compra de milho, tá? Maio, junho, julho, agosto. Teria que verificar se setembro, mas uma longa temporada, porque a gente tem o fim do milho verão chegando, a gente tem todo o milho safrinha, que de norte a sul tem uma janela de tempo, e esse milho vai entrando e aos poucos vai abastecendo o mercado de milho. Então, nós estamos no comecinho de uma temporada longa de compra de milho no mercado brasileiro. Eu não estou com pressa para sair de posição vendida ou entrar em posição comprada. Nós temos bastante tempo, na minha opinião, que esse milho provavelmente vai estar ou para baixo ou vai ter aquela subidinha que é vendido, né? E aí todas essas pequenas subidas são vendidas e ele caminha, mesmo se ele não continuar em queda, esse sobe e desce bem próximo das baixas seria muito normal para esse período do ano. E soja não é temporada de compra nem temporada de venda, é neutro. Agora vamos falar um pouquinho sobre bases. Bases, mercado físico no Brasil e nos Estados Unidos continua surpreendendo positivamente. Fortes níveis de bases combinado com projeção de estoques apertados
confirmam boa demanda por grãos. Em relação ao basis, eu só queria falar, a gente não está nas alturas, tá? A gente não está com aquele basis explosivo de alta, mas a gente está sazonalmente firme. O que eu quero dizer? Se olhar praça a praça, região a região, a maior parte dos níveis de basis, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ou eles estão alinhados com as médias históricas para esse período do ano, ou estão um pouco à frente. Então, não é uma história de basis de outro mundo, mas é firmeza de demanda, tá? Só para deixar claro. Eu continuo acreditando que nós podemos ter um câmbio mais alto e mais próximo de 6 no segundo semestre. Mas no curto prazo, com a entrada de dólar e fortes números de exportação, a tendência do câmbio é menos clara. Milho B3 continua em queda livre. Em algum momento vai parar de cair, mas não sabemos quando. Milho CBOT tem fortes indicadores de baixa. Ou teremos um mercado de milho muito pressionado em Chicago, ou estamos vivenciando a famosa armadilha de baixa, onde parece que o mercado vai cair, mas dá meia volta. Soja teve um Golden Cross, o que apontaria para mais ganhos. Mas com o mercado de milho pesado e em baixa, vai ser interessante ver se a soja consegue ganhos mesmo sem ter ganhos no mercado de milho. Enfim, cenas para o próximo capítulo. Vou parar de compartilhar a tela, mas nós temos uma pergunta, aí encerramos. A pergunta é a seguinte: estou com um bom lucro no meu hedge de milho, devo realizar? Então, dependendo exatamente de onde você entrou, né, e qual nível, provavelmente você está com 7, 8, 9, 10 reais de lucro na posição de hedge vendida de milho, teu preço médio de venda. Devo colocar no bolso ou não? Eu não tenho recomendado sair desse hedge, então recomendamos entrar, eu não tenho recomendado sair. Por que eu não tenho recomendado sair? Porque nós ainda não temos os sinais de que esse mercado chegou nas baixas. Talvez vai parar de cair, talvez hoje teve novas baixas, né? Dessa semana vão ser o preço mais baixo e deveria estar recomendando sair. Quais são alguns pontos para considerar? Eu vou fazer as minhas recomendações com base em análise técnica, com base em experiência,
com base em dados e com base no que probabilisticamente eu acredito ser a melhor forma de gerir esses mercados. Mas eu sempre brinco que a minha opinião não paga as suas contas. Então, se você está com esse lucro, você fala, poxa, esse mercado de milho, mas esse lucro resolve minha vida. Ou o meu caixa está apertado e eu poderia resolver parte disso só pegando o lucro. Financeiramente faz sentido para mim. Tudo bem, se continuar caindo eu tô fora, mas vai que é abaixo. Então, assim, a recomendação já deu certo. Nós vendemos milho bem, você está com lucro, já deu certo. Quão certo vai ser, eu ainda não recomendei sair, mas eu também não vou falar que é errado se você está olhando para uma posição com lucro. Em semanas anteriores eu provavelmente falaria segura, ainda pode cair mais, mas se o mercado de milho em Chicago der meia volta e voltar, que é o que eu adoraria que acontecesse, para poder fazer estratégia de long basis, vendas boas em Chicago, talvez esse B3 vai subir junto ou pelo menos parar de cair, né? Eu não sou necessariamente contra sair de uma posição de milho, já deu certo, né? Agora, não é minha recomendação no sentido oficial, né, das recomendações. Eu tenho recomendado para essa semana nenhuma ação recomendada. Então, quando que eu vou recomendar sair? Quando a gente tiver algum indicador que foi abaixo, né? Baixou, voltou a subir, talvez baixou de novo. Eu não estou com muita pressa de sair dessa posição porque nós estamos entrando no comecinho de uma longa temporada de compra. Muita coisa ainda pode acontecer. Então, por isso, não estou recomendando sair. Mas lucro é lucro, né? Se quiser colocar no bolso, eu não vou... enfim, eu não vou falar que você está errado de colocar um lucro no bolso de uma recomendação que deu certo já. Então, ótimo resto da semana para vocês. Até a próxima. Acompanhe o clima nos Estados Unidos nesse próximo fim de semana. Vamos ver se essa chuva tão esperada vai chegar. Até a próxima.